Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Vida Plena. O Vida Plena Sejam muito bem-vindos ao Vida Plena. O Vida Plena é um programa da Constante TV, a web TV da Igreja Batista Constantinópolis. O Vida Plena traz informações sobre saúde, bem-estar físico, emocional, bem-estar espiritual. O objetivo do Vida Plena é levar realmente conteúdo rico para enriquecer a vida de cada um que está nos assistindo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, certo? Se você também tem sugestões de tema que a gente pode trazer aqui no Vida Plena, fique à vontade, pode colocar aí nos comentários, né, que a gente pode trazer, né, o que você está pensando aí. E hoje nós vamos falar aqui no Vida Plena sobre o Fevereiro Laranja. O Fevereiro Laranja é um mês de conscientização sobre a leucemia. Para a gente conseguir, né, entender um pouco sobre a doença, os sintomas, conscientizar a população sobre a importância de ser um doador de medula óssea. A gente sabe que é um desafio, né, receber esse diagnóstico. E não só esse diagnóstico, mas outras doenças assim, com uma maior complexidade. E, de repente, você pode estar passando por um problema de saúde também difícil. E antes de a gente prosseguir, eu apresentar as nossas convidadas, eu quero compartilhar com vocês, rapidamente, uma passagem da Bíblia que está em Isaías 41:10. Aqui o Senhor Deus nos fala: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, se você está passando por um problema de saúde, que essa palavra venha a lhe confortar, né? Que o nosso Deus está ali podendo, né? Pode com toda certeza, fortalecer quem está passando por um problema assim. Mas, enfim, vamos aqui entrar com as nossas convidadas. Hoje são duas convidadas. Eu estou aqui hoje com a doutora Rejane Nina. A doutora Rejane é hematologista e ela vai estar conosco falando justamente sobre os sintomas, conversando um pouco sobre a doença. E também nós temos uma convidada de longe, não está aqui com a gente, mas está em São Paulo, direto aqui acompanhando com a gente. Ela também é médica, é a doutora Samira. A doutora Samira é pediatra e mentora de médicos. E por que ela está aqui com a gente? Porque a doutora Samira, há alguns anos atrás, passou por uma leucemia, passou por um transplante de medula e hoje ela vai contar para a gente como foi a experiência, como isso impactou a fé e o relacionamento dela com a sua família, a sua intimidade com Deus. Então, esse vai ser o assunto. Então, eu quero agradecer, Rejane, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. E muito obrigada também, Samira, tá? Eu agradeço demais a oportunidade e agradeço a tecnologia de ter nos permitido, né? Eu mesmo à distância participar desse programa abençoado e que leva tanta informação. Samira tem um lugarzinho no meu coração porque ela foi pediatra do meu filho e me tirou de vários sufocos, que é mãe de primeira vez, né? E então vamos lá, gente. Eu vou começar direcionando um pouco as perguntas para a doutora Rejane, mas falando para a gente entender um pouco mais sobre a doença e depois a gente vai lá conversar com a doutora Samira. Então, Rejane, primeira pergunta. Explica para a gente um pouquinho da importância da campanha, né? E o que é a leucemia? Bem, a importância da campanha serve para a gente lembrar da doença, né? Lembrar que ela existe, não só para os especialistas que cuidam disso no dia a dia, mas para todos os colegas médicos que estão lá na ponta atendendo no primeiro atendimento o paciente. E o que é a leucemia? Ela é um câncer no sangue, um câncer das células sanguíneas que origina de uma mutação, de uma modificação das células sanguíneas, causando uma aceleração das células e provoca o não funcionamento dessas células. E essas células do sangue, a importância delas, né? Para as pessoas que estão vendo nos entender. Essas células têm várias importâncias, são 3 principais tipos, né, de células.
As hemácias, que dão coloração ao sangue, os leucócitos, que são parte da defesa, e essas células é que são prejudicadas na leucemia, e as plaquetas da coagulação. E tem tipos de leucemia? Existem, né? Existem 2 tipos de leucemias. As leucemias agudas, que é mais focada nessa campanha, e tem as leucemias crônicas. E cada uma delas tem seus subtipos, que vai ter as suas classificações. E existe fator de risco? Alguém que tem mais chance de ter leucemia? Existem alguns fatores de riscos. Por exemplo, as pessoas expostas a derivados do benzeno, inseticida, pesticida. Tem genética envolvida? Não, assim? Genética não é bem genética, né? Que o público em geral se preocupa assim. Hereditário, a minha né? Assim. mãe teve leucemia, o meu pai teve leucemia, eu vou ter também. Não é uma doença hereditária. Como, por exemplo, a gente sabe que o câncer de mama, sim, né? Tem essa preocupação, sim. né? Se a mãe teve, a filha pode ter. Sim, mas na leucemia não tem muito isso. Outros cânceres também. É mais a genética que acompanha, faz parte, né? É genética a leucemia, mas não é hereditário. É a genética que você recebe em constância com o meio ambiente, né? Em convívio com o meio ambiente. Uhum. E é mais comum em criança? É mais comum em adulto? As leucemias... Tu falou que tem 2, né? As agudas, fala um pouquinho assim do que seria agudo, o que seria crônico. Se tem alguma dessas que não é tão perigosa, digamos assim. As leucemias crônicas, elas são mais características dos idosos e elas são... elas se instalam do modo lento, né? Gradual, não dão tantos sintomas. Às vezes os pacientes fazem exame de rotina, aí tem lá uma alteração bem diferente no hemograma, e aí acontece a suspeita da leucemia. Sem sintoma? Pode não ter sintoma nenhum, mas pode ter sintoma gastro, pode ter sintoma de uma dor de cabeça, né? Pode ter sintoma de um ataque cardíaco, coração acelerado. Tá. Aí, nesse caso, um exame de sangue normal? Um exame de sangue normal já consegue detectar ou mesmo suspeitar, pelo menos suspeitar. E essas crônicas, elas, digamos assim, são menos perigosas? Assim, são... As crônicas, elas são menos perigosas, porque tem tipo de crônica que você... os pacientes às vezes nem acreditam, você não precisa nem tratar. Você acompanha com hemograma a cada 3 meses, ou conforme a necessidade do paciente, orienta quais são os sinais de gravidade que pode vir a começar o tratamento e você acompanha. Às vezes eu digo assim, olha, menos do que tratar uma hipertensão, uma diabetes, que são vários remédios combinados às vezes, né? E é uma leucemia que você pode... Eu digo que às vezes o paciente morre de outra coisa, de outra e não da doença, leucemia, né? Que não da leucemia. Mas essa daí já é mais comum só em mas tem mais outros velhos, tipos, né? De crônica que você já começa o tratamento imediatamente, mas o indivíduo, quando consegue controlar a doença, leva uma vida normal. Só tem que tomar o remédio, como toda doença crônica. Agora, as leucemias agudas existem em todas as idades, de criança aos idosos. É por si só uma doença grave, mas essa gravidade vai depender da genética, da alteração genética que acompanha essa leucemia, né? E ela precisa de tratamento imediato. Não dá para esperar. Você diagnosticou, você tem que começar a tratar, porque isso interfere no resultado do tratamento. Na recuperação, na cura. Na cura do paciente. Entre as crianças, é o câncer mais comum da infância? É o mais comum da infância. Porque a gente vê muita criança, sim, né? Então, muito. dentro do universo infantil, o câncer mais comum é a leucemia. É a leucemia. E as crianças, graças a Deus, elas têm maior chance de cura. Mais de 90%, sim. Uhum. E muitas não precisam nem do transplante. E aí, como é que é o diagnóstico? Bem, eu vou falar um pouquinho dos sintomas. Tá, fala, bora pouquinho fazer, dos sintomas. Principalmente dessa aguda, né? O que chama mais atenção dos sintomas, sem sombra de dúvidas, é o sangramento. Quais são os tipos desse sangramento? Aquelas manchinhas vermelhas na pele, que a gente chama de petéquia, manchas roxas, que são os hematomas, equimoses, e, por exemplo, aumento do fluxo menstrual nas mulheres.
E os outros associados? Pode ter febre, calafrios, um cansaço, uma falta de ar, um ataque cardíaco, que é o coração batendo rápido. Basicamente isso. Esses hematomas, assim, a gente sabe que tem outras causas também. Às vezes a paciente vem no consultório, né, preocupada. Fala rapidinho, só o que pode ser mais hematoma, assim? Porque tem gente que pode acordar com hematoma e já achar que está com uma leucemia, né? E assim... Você pode ter também uso de medicamentos, né, favorecendo essas manchas roxas. Às vezes até, assim... A paciente se machuca e não percebe, né? Tem fragilidade e acha que é só para fragilidade capilar, sim. Não se é mais nos assustar. idosos, né? A fragilidade que acontece é mais nos idosos, que a gente chama até de púrpura senil. E aí, com esses sintomas, o que fazer? Sim. Com os sintomas não dá para ficar achando que é tudo normal, né? Você começa a ter um cansaço diferente, um sangramento que chama mais atenção, né? Na clínica da leucemia. Você tem que, pelo menos, fazer um exame de um hemograma. Ali já vai dizer muita coisa. O hemograma já mostra alguma coisa? Já mostra. Não existe leucemia que não vai dar alteração no hemograma, Não existe leucemia. Não existe. E aí, hoje em dia, com a formação médica mais... uma boa formação médica, os diagnósticos já estão acontecendo nos prontos-socorros. Os médicos já bem formados, eles já conseguem identificar uma leucemia, uma suspeita, pelo menos, e encaminhar mais rápido para o hematologista. Especialista que é o hematologista, né? Isso com certeza já está ajudando muito o paciente a ser diagnosticado para começar o tratamento. E eu lembro que faz tempo que eu estudei isso, né? Ainda faz biópsia da medula óssea? Precisa? Como é que é hoje? Depende. Se houver uma dificuldade no diagnóstico, aí acaba precisando fazer a biópsia de medula. Mas, assim, o estudo da medula óssea é fundamental para o diagnóstico. Vai ter que fazer. O paciente está com suspeita, tem que fazer aquela punção do osso, né? Do osso. Então, gente, a medula óssea é o que está dentro do osso, né? É lá dentro que se formam essas células, né? Exatamente. Uma curiosidade aí que as pessoas podem não saber, né? É a fábrica, né, do sangue, é a medula óssea. E aí, feito a medula, fechou o diagnóstico, Sim. Próximos passos? Não, um exame rápido que sai, né? Você punciona o paciente, sai no mesmo dia ou no dia seguinte o resultado. E o paciente já deve começar, se já tiver apto, por exemplo, se não tiver nenhuma infecção ativa, já pode começar o tratamento no dia seguinte. Porque é um paciente que vai estar mais predisposto à infecção, né? Porque essas células, elas estão multiplicadas, mas não estão funcionando, né? Exatamente. Elas não atingem a maturação celular, que elas ficam prontas, maduras para exercer o seu papel. Que é de defesa, né? Que é de defesa. Apesar de ter muitas células, elas não estão funcionantes. E aí, por isso, pode ocorrer as infecções oportunistas. E aí, tratamento é como? O tratamento começa com quimioterapia, algumas vezes a radioterapia, mas a quimioterapia, né, depende do tipo, né? Da leucemia, sim. Uhum. E o tratamento, assim, dependendo do tipo de leucemia, 8 meses a 2 anos, né? Todo paciente diagnosticado com leucemia, ele precisa fazer transplante de medula ou não? Não, nem todos os pacientes precisam de transplante de medula óssea. Vai depender desse tipo, do tipo e da genética que acompanha essa leucemia. Tá. Se não, como não é preciso para todo mundo, é quimioterapia, radioterapia. E aí finaliza o tratamento. 8 meses, 9 meses. Dependendo, né, do tipo de leucemia, uns máximos 2 anos. E existe, porque essas células estão caminhando aí pelo corpo todo, né? Existe um alojamento onde elas podem ficar, tipo assim, algum órgão, fazer um foco, como se fosse pensando assim num câncer sólido, como uma metástase. Não tem isso. Ela está circulando lá pelo corpo, né? Está circulando.
Tem um tipo de leucemia, que é a LLA, a leucemia linfocítica aguda, que ela é mais infiltrativa. Ela atinge o sistema nervoso central, ela pode atingir a pele, infiltra todos os órgãos. Existem, né? Linfomas cutâneos. O testículo nos meninos. Uhum. Aí, vamos rapidinho aqui. Já falamos sobre os tipos, sobre os sintomas, sobre os diagnósticos, fatores de risco. Depois a gente vai avançar mais um pouco sobre transplante, né? Quem é que é candidato, como fazer isso. Fiquem aí conosco, nós vamos para o segundo bloco, mas não esqueça de acompanhar o Vida Plena, curtir, comentar, compartilhar. Você pode compartilhar o programa de hoje com alguém que você conhece que está sofrendo de leucemia, um parente. Não é? Fique conosco, daqui a pouco nós voltamos. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Vida Plena. Nós voltamos com o segundo bloco. Se você chegou agora, lembra que hoje o nosso programa é sobre o Fevereiro Laranja, que é um mês de conscientização sobre as leucemias. Nós estamos conversando, acabamos do primeiro bloco, nós estávamos conversando com a doutora Rejane, que é hematologista, falamos sobre os sintomas, como são os diagnósticos, e agora no segundo bloco nós vamos conversar com a doutora Samira. A doutora Samira é pediatra, mentora de médicos, e ela já passou pela leucemia, passou por um transplante. Nós vamos conversar com ela sobre como foi a experiência, certo? Samira, tudo bem? Muito obrigada, tá? Por estar de longe aí aqui com a gente. Tomara que não dê problema na nossa transmissão, porque ela está direto de São Paulo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Samira, conta pra gente como é que você descobriu a doença. Como eu estava... Eu vou falar doutora Rejane, mas para mim é um privilégio estar aqui no programa com vocês duas, as duas que já foram minhas médicas, né? E também tive o privilégio de ser pediatra do querido João, filho da doutora da Valquíria. E a descoberta foi de uma maneira muito como a Rejane estava falando, e aí eu aproveito a fala dela e reforço a importância que tem gente que não faz exame de rotina que diz assim, é procurar doença. Procurar doença, não, exatamente. Eu sempre falo assim, pior do que ter, é ter e não saber. E diagnosticar de uma forma muito no início da doença, aí eu vou já contar meu exemplo, é excelente muitas vezes pela doença em si e porque o nosso organismo não está tão debilitado. De repente, né, a Rejane pode reforçar muitas vezes. O tratamento da leucemia não tem muito sucesso porque as pessoas já chegam, né, Rejane, num estado tão debilitado o corpo que não aguenta o tratamento, né? E graças a Deus, e tem gente que... Diga. Não, antes de a gente prosseguir, só falar aqui que eu convidei a Rejane e convidei a Samira e eu não comuniquei elas, eu só falei que ia chamar uma e outra, elas não sabiam que elas iam se encontrar. E eu descobri aqui que a médica que descobriu os sintomas da Samira foi a Rejane. Verdade. E aí foi uma agradável surpresa, né, Samira? Foi uma agradável surpresa. No mundo cristão que a gente fala Deuscidência. As coincidências de Deus, né? Legal, Deus. Porque a Rejane, nós somos amigas de faculdade, né? Temos mais de uma década. Vocês eram da mesma turma também? Turma, sim. Olha. Somos da mesma turma de faculdade. E aí, quando eu, em 2018, outubro de 2018, eu sempre meio que fui na faculdade a chata do rolê, de não tomar refrigerante, a malhar, mesmo no intervalo da faculdade, eu sempre me cuidei. Então, a importância de você se conhecer, né? Quando foi final de 2018, sempre trabalhei muito, plantão, UTI, consultório, tudo isso como pediatra. Quando foi final de 2018, eu sempre fiz exames de rotina. Eu tenho um exame de outubro de 2018, tudo normal. Tudo normal do sangue. Normal. Quando foi eu ia retornar nesse médico que de rotina eu acompanhava, tinha exame para coletar dia 30 de março. Um pouco antes disso, já de 2019. Estava num cansaço, aquela coisa de o turno da tarde para trabalhar, se eu pudesse, eu queria ficar deitada. E achava que era da rotina, né?
Achava que era dessa rotina, que né? era ali da rotina. Depois, eu parando para pensar, sempre assim, eu percebia uma olheira, mas sempre relatando eu nunca fui de nem hipocondríaca e também não querer negar a coisa, mas também não gosto de achar. E aí, como minha vida tinha um motivo para aqueles sintomas, achava que fosse mais isso. E aí, até que eu fui e colhi o exame, eu disse, eu vou adiantar esses exames que eu tenho que fazer só 30 de março. Quando foi meio de março ali, eu já colhi. E aí, para minha surpresa, veio uma anemia, mas eu tinha acabado de ter um quadro gripal, viral, tudo, então tinham características que podia ser, de repente, por isso. E aí ficou, só que aí os sintomas vieram, um cansaço, principalmente em minha casa, tinham 2 andares, então quando é muito significativo, assim, muito marcante para mim. Eu subia a escada, eram uns 15 lances de escada, eu chegava lá em cima, como diz esbaforida. Um ataque cardíaco, o coração parecia que ia pular. E se a gente for parar para pensar, ninguém, se não for uma forte emoção, um exercício físico, não a gente fica não sente assim, o coração né? batendo Isso. no peito, né? Ele é silencioso ali no cantinho dele. E aí aquilo me chamou a atenção, até que eu, comentando com meu marido, eu fui e repeti, procurei o cardiologista. Coração, taquicardia, procurei o cardiologista. Não é? Fiz todos os exames, testes de esforço, tudo engraçado, que no exercício físico, acho que pela minha condição já física, não piorava, eu continuava malhando, tudo direito. E aí, na avaliação cardiológica, tudo normal. E o hemograma ainda normal nessa época ainda, Samir? Aí o hemograma ainda tinha normal. Anemia, só aquela anemia. A leve anemia persistia, né? E aí, quando eu fiz essa bateria toda de exames, aí foi quando eu peguei, eu tava dando plantão ainda normalmente, e aí num plantão, aí a gente vê o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, né? E aí a gente se sente tão amado, né? Tão cuidado. Muito, muito, porque assim, eu tô dando aqui minha palavra como médica, como paciente, como testemunho de fé. Porque eu falo assim, a gente muitas vezes estuda a Bíblia, para alguns é muito difícil. Às vezes mesmo pessoas que já têm uma maturidade espiritual, tal, tudo. E por isso que eu sempre acho um privilégio poder falar, porque é você ver a Bíblia acontecendo na prática, né? Lindo. E aí eu tava num plantão, eu tava na plantão de UTI neonatal, então para quem não sabe é de bebezinho prematuro, e tinha minha colega aqui da UTI pediátrica, que cuida de crianças maiores. E aí, na hora ela estava muito ocupada, teve uma intercorrência na enfermaria, que não era eu que tinha que ir, era ela. Mas aí, quando falaram assim, é uma suspeita, é uma criança com pneumonia que está passando mal, aí eu virei para ela e disse, amiga, deixa eu tomar conta da tua criança aqui, tu vai lá ver, porque eu não tô bem, olha aqui, meus exames estão assim, e aí eu tô pesquisando isso, eu não sei se pode ser porque a imunidade estava um pouquinho baixa. Aí, para outra coincidência, ela é hematologista pediátrica, a doutora Letícia, ela é especialista em sangue, mas de criança. Quando ela olhou meu hemograma, ela olhou para mim e falou assim, o que tu tá fazendo aqui dando plantão de UTI com esse exame? Eu disse, amiga, eu não sei, eu tô pesquisando ainda, tá tudo... Ela pediu uma bateria mais de exames ainda, você se importa de fazer no nosso hemocentro? Eu disse, não. E aí, nesse plantão, um anjo, uma enfermeira muito querida, eu conversando com ela, ela falou assim, doutora, tem esse médico aqui, que ele é de Manaus, mas foi para São Paulo, veja, né, de repente ele pode uma orientação, tal, tudo. Então, eu já estava com todas as informações. Nisso, quando saiu o resultado dos exames do Hemoan, como a colega é especialista em pediátrica, aí fui e liguei para a doutora Rejane, essa que está ao seu lado. Eu tenho até hoje meu áudio para ela, eu disse, amiga, eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí ela te assustou, Rejane, quando viu o resultado? Mas ela, quando a gente ainda se falou, ela ainda estava investigando, né? Tá. Aí foi quando ela foi para São Paulo fazer a medula que ela me deu o resultado. Ali foi um impacto muito grande. Aí ela eu lembro exatamente onde eu estava, lembro tudo. Né, amiga? Aí eu peguei, a Rejane me orientou mais exames, e nisso, assim, as coisas de Manaus, né, alguns exames que ela vinha me pedindo de forma muito responsável, vamos colher esses exames para ver se dá alguma coisa, vamos colher. E aí, infelizmente, em Manaus, os exames tem exame que demora 10, 15 dias para sair o resultado. E nessa espera, aí quando vinha de novo os exames, nada conclusivo. Aí foi quando realmente ela chegou e que hoje eu olho para trás e digo assim, o quanto deve ter sido difícil para ela falar isso para mim, até me emociona,
que ela falou assim, amiga, eu não sei, eu acho que está na hora da gente avaliar a fonte, ver o que está acontecendo, porque não está nada conclusivo. E aí, juntando a fala dela e de uma outra colega minha, pediatra, que dá plantão comigo há muito tempo, nós demos plantão, a Alessandra dela coleta, ela olhou para mim no plantão, eu disse assim para ela, amiga, eu não sei o que está acontecendo comigo. Ela disse, amiga, qualquer coisa tu vai para São Paulo, vai logo ver o que está acontecendo lá. E essa dificuldade, rapidinho, Rejane, essa dificuldade de os exames não darem ali essa certeza, era porque estava bem no início? É isso ou não? Não tem nada a ver? Não, foi ela... A gente, como eu costumo dizer, a hematologia, ela é uma especialidade de exclusão, né? Então, você aparece ali com uma anemia, você tenta justificar... Por que tá... com algo, assim, mais rotineiro, mais comum, menos grave, né? Que aquela anemia esteja acontecendo, ou aquela leucopenia que abaixa das células brancas. Ela é secundária a alguma outra coisa, né? E aí, eu disse, bem, já pedimos todos os exames, e não né, de investigação, nada. Aí, quando a gente não encontra nada, a gente tem que ir na medula óssea para ver se tem mais alguma, né, aí, algum esclarecimento. Saiu de Manaus, Samira. Foi. Aí foi quando, com aquela dica lá da enfermeira do plantão, eu entrei em contato com um colega, Dr. Vinícius, que nem o conheço ao vivo, oro pela vida dele há 5 anos, porque eu entrei em contato, ele falou assim, Samira, que hoje eu deixo como orientação também para as pessoas, ele falou assim, Samira, veja que hospital, eu acho, como eu encaminhei meus exames para ele, eu acho que ele no fundo diz assim, eu acho que não está vindo coisa boa aí. Ele falou assim, veja quais hospitais seu plano atende. Aí eu falei para ele, ele disse assim, qualquer um desses 3 são excelentes, mas vá para esse. Aí eu entrei no Google, peguei o telefone, agendei consulta. Na hora, a atendente falou assim, olha, só tem para o doutor Jair. Aí eu não conhecia e o doutor Vinícius já tinha me orientado. Qualquer médico desse hospital do corpo de oncohematologistas, né, que são... Que já era suspeita, né? Não é? Hoje, aí ele disse, qualquer um que for lhe atender, você vai estar em boas mãos. Aí quando a moça falou assim, só tem o doutor Jair, eu digo, agende com ele. Pois o doutor Jair era o chefe do serviço. e só tinha pra ele, que coisa, né? Porque o chefe geralmente não tem vaga, né? Só tinha pra ele. O chefe não tem vaga. Como que eu não me sinto amada por Deus, né? Como que eu não me sinto amada? Fui com o doutor Jair, e aí ele pegou e falou, ele disse, doutor, não estou me sentindo bem, é só isso. Ele disse, Samira, eu não tem nada conclusivo, realmente, isso já era uma sexta, 5 horas da tarde. Aí só tinha a possibilidade de eu colher o exame na segunda à tarde. E eu ia voltar para Manaus, já tinha passagem para segunda à noite. Aí ele falou, colha o exame na segunda, volte para Manaus e marque o retorno para daqui 15 dias. E nós vamos nos falando. Eu voltei na segunda, cheguei na terça de madrugada em Manaus. Quando foi na terça à tarde, eu me lembro como se fosse hoje, que era véspera de 1º de maio, feriado, aí o doutor Jair ia estar na Argentina, eu sabia, num compromisso no Congresso. E aí, quando eu fui, na sexta tarde, que eu sentei ao lado do meu marido, que nós íamos para um churrasco na casa de uma amiga, que era feriado no outro dia, eu disse assim, eu vou olhar, ver se já saiu com o resultado do hospital, mas do fundo do meu coração, eu queria ver o hemograma, para ver assim, cara, tava tudo normal, sabe assim, eu falo assim, eu jamais, e ao longo do processo todo, como eu já tenho uma doença autoimune que é o vitiligo, eu achava que pudesse ser alguma coisa desse tipo, sei lá, que fosse. Mas leucemia, câncer... Tu nunca imaginava? Nunca passou pela minha cabeça. Não. E aí foi quando eu abri o hemograma. Não tinha só o hemograma, como já estava lá o mielograma, que é o exame, né, da medula. Que é esse do osso, e aí, né? eu lembro que eu li, aí parecia grego, assim, aquele monte de número... Aí eu disse, em segundos eu pensei, disse assim, eu vou fazer igual o paciente leigo, eu vou ler logo o resultado. Aí lá embaixo tinha conclusão, exame compatível com leucemia aguda. Aí, assim, desabou tudo. Né? Não, aí eu lembro, meu marido disse que eu dei um grito, eu não lembro desse grito, a minha casa na época tinha uma janela muito grande, um janelão, tinha rua. Eu lembro de eu olhar assim, eu pensar em segundos, porque eu tinha passado 5 dias longe das crianças. Eu pensava assim, eu disse, meu Deus, para que eu fui ler? Eu queria rebobinar a fita. Eu queria voltar 3 segundos atrás, né? E aí eu virei pro meu marido e falei, amor, leucemia.
E aí a minha mãe, aí é outro cuidado de Deus. No ano anterior, eu tinha mudado para o mesmo condomínio, mesma rua que meus pais moram, né? Então, rapidamente, meu marido ligou para minha mãe, porque o papai, quem conhece naquele momento, não ia aguentar aquela emoção, né? Que todo mundo muito perguntava assim, o lado muito sentimental da família, muito meu pai, sabe? E aí veio, aí começou aquele alvoroço todo. Quando eu mandei mensagem pro doutor Jair, ele já tinha recebido o meu exame. Aí a Regiane pode complementar bem. Eu tinha 40% de células jovens no sangue, né? O normal é ter até 5, né, Regiane? É, até 5%. Isso é o quê? Significa o quê, Regiane? O diagnóstico se dá quando se tem igual ou mais que 20% das células. E ela tinha 40. Ela tinha 40, mas é o diagnóstico, né? É o diagnóstico mesmo. Samira, só conta quantos anos as suas crianças tinham nessa época? Nessa época, como a Ayla fazia aniversário dia 2 de abril, ela tinha acabado de fazer 4 aninhos. E o Heitor tinha 6 anos. Eram muito pequenininhos, né? Eles estavam brincando assim na minha frente, como eu comecei a chorar muito. E aí você entende muita coisa da vida, sabe? Por que eu sou assim? Por que aconteceram certas coisas na minha vida? Tudo começa a fazer muito sentido. Aí eu reforço a questão da fé. Nessa época isso eu tô falando agora como conhecimento, Nessa tá? época... As pessoas acham... eu já tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador em 99. Ah, tá. Já tinha uma caminhada com Deus, né? Quem convive comigo acha que eu me converti depois da leucemia. Mas é o que eu falo, um dos grandes mudanças da minha vida. É porque eu, de uma forma geral, antigamente, até o meu marido diz assim, sorte tua quem conviveu contigo antes da leucemia. Porque antes da leucemia era muito mais pacata. Não que eu digo que eu sou briguenta, não é isso. É sobre não me posicionar. Não, eu era muito a resiliência demais até, entendeu? Então, eu já vinha numa comunhão, mas sozinha, porque meus pais não comungam da mesma fé que eu, então, e nem meu marido na época. Tanto que nós só éramos casados no civil, porque eu disse assim, eu só vou casar no religioso quando nós estivermos comungando da mesma fé. Então as pessoas acham... Então eu não me posicionava, não tinha posicionamento, né, da minha fé antes da leucemia. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, aí eu virei para os meus filhos, então eu vejo que tudo ajuda, e aí reforça, né, que Deus realmente conhece a gente desde o ventre da nossa mãe, porque, me mudei para a mesma rua dos meus pais um ano antes. Porque os teus pais, a tua mãe teve que te ajudar muito com as crianças, né? Nesse período, né? Muito, Na verdade, a minha mãe veio para São Paulo comigo, ela e meu marido, e o meu marido ficava indo e vindo. E depois, no primeiro momento, o Michel, meu marido, queria logo que as crianças viessem para São Paulo para ficar com a gente. Mas quando nós percebemos e entendemos, junto com o médico, como que ia ser o processo do tratamento, a gente realmente viu assim que não fazia sentido. Porque eu ficava... a quimioterapia era em torno de 7 dias contínuos na veia. Aí era ali aquele momento que eu ainda podia receber visita. O resto, porque daí eu falo assim, a quimioterapia ela te mata ou te salva, né? Tem certos momentos que ela mata e salva ao mesmo tempo, né, Regiane? É verdade. Porque na verdade é tipo assim, é tirar todas as células dela mesmo, né? Tem que fazer a matança celular. Matar as células malignas, sim, para que depois a medula se renove com células sadias. E que são as células de defesa. Então, assim, ela pode pegar qualquer infecção, uma gripezinha, né? E aí é o que eu falo para quem, eu não sei, né, para não ter ideia, a medula é o tutano, né? Então é secar o tutano mesmo. Então, nessa época, isso é mais uma gratidão a Deus, que eu tive a leucemia antes do Covid. Então, quando eu... porque é como se fosse assim, eu estava com a medula doente, aí fazia quimioterapia, mas graças a Deus, depois do primeiro ciclo de quimioterapia, eu já fiquei livre da leucemia, fui curada da leucemia. Mas pelo fato, e aí eu vi a Regiane falando isso, pelo fato, a leucemia que eu tive foi de complexo mais grave. Então, foi muito grave a leucemia que eu tive. E aí os médicos, pelo fato da idade que eu tinha na época, eu tinha 36 anos, e uma leucemia muito grave, eu fui indicada a fazer o transplante de medula, mesmo por aquela...
mesmo tendo ela sido eliminada através da quimioterapia, por ser jovem e pela gravidade que era, se eu não transplantasse, a chance de voltar logo no primeiro ano era muito grande, né, Rê? Entendi. É isso mesmo. Nós vamos dar um intervalo rapidinho, vamos voltar, porque a história da Samira está realmente emocionante. Nós vamos dar um intervalo aqui para o terceiro bloco. Quando a gente voltar, a gente vai continuar conversando com a Samira, né? Como é que foi o transplante, porque acabou tendo que ir para transplante. Fiquem aqui conosco. Estamos de volta com Vida Plena, agora no nosso último bloco, continuando a conversa com a doutora Samira. Ela estava falando sobre a experiência dela com a leucemia, como isso impactou o relacionamento dela com Deus. Vamos continuar. Agora ela vai falar um pouco mais sobre o transplante, porque ela acabou indo, sim, precisar, né, do transplante de medula óssea. Vamos lá, Samira. Então, como eu estava falando, pela minha idade, eu fui indicada para fazer o transplante pela gravidade da doença. E aí, só complementando, que eu estava falando que eu tinha gratidão até pelo fato de não ter tido a leucemia no ano do Covid, porque como meus filhos ficaram em Manaus, então quando eu sabia, assim, geralmente eu fazia quimioterapia 7 dias, depois eu ficava 30, 40 dias internada em isolamento por causa das consequências, né, da quimioterapia, pela baixa de imunidade e tudo. Samira, então, esses 30 dias de isolamento mesmo, nenhum parente te aí só acompanhava? ficava intercalando a minha mãe ou o meu marido, né, e geralmente a cada uma semana só que eles podiam trocar. Então eu falo assim, a partir do meu tratamento, eu também voltei um olhar muito importante para os acompanhantes, que às vezes ninguém pensa, entendeu? Porque eles também precisam de suporte, porque, por exemplo, às vezes eles ficavam uma semana dormindo naquela caminha, naquele sofazinho, dando apoio ali, vendo seu parente quase morrendo. Então, é aquele cuidado, aquele olhar também que a gente tem que ter para o acompanhante, assim. E depois que você foi... né, comunicada que precisava do transplante. Quais são os passos agora, Regiane? Bem, precisa de o doador, um doador, né? No máximo compatível, né? Ele pode ser tanto o melhor que seja o parente do paciente, mas pode ser um doador nacional ou a nível internacional também. Para ser doador, basta você se inscrever, procurar o hemocentro da sua cidade, coletar um tubinho de sangue igualzinho do hemograma que a gente sangue, coleta. Não é medula óssea, não. Não, faz o cadastro. É simples, né? Agora tem os critérios, de uns anos para cá a idade diminuiu, podia até os 60 anos, agora até 36, 35, se eu não me engano. E pronto, você cadastra seus dados pessoais, seu endereço, seu telefone. E uma pessoa do mundo, se estiver fora do Brasil, pode fazer contato. Pode. Às vezes a gente encontra pacientes assim, com 10 irmãos e nenhum é compatível. Né? E às vezes tem de tudo. A prática clínica a gente encontra de tudo. E assim, lembrar que mesmo os pacientes já cadastrados, os pacientes não, as pessoas cadastradas, lembrar de entrar no site do INCA uma vez por ano para ver se o endereço, o telefone está correto. Porque às vezes não acha, né? Entendi. Você testa e às vezes não encontra, né? Isso é importante lembrar. Eu consigo lembrar, todo início do ano eu entro lá, inclusive eu sou doador, aliás, me inscrevi, eu estou inscrita por conta da Samira. Na época, em Manaus, estava suspensa a coleta, né, como doador. Cadastro de doador. E eu aproveitei uma viagem minha a Brasília, peguei uma prima que mora lá, digo, me leva lá no Hemocentro. Eu me cadastrei, ela doou sangue e tudo mais. Na época, foi por conta da Samira que eu me cadastrei. Que lindo. E aí, Samira, como é que foi a luta pelo doador? Como a Regiane estava falando, eu tenho pais vivos e irmã, só que aí, pelo fato, provavelmente, assim, Deus já tem uma doença autoimune, que eu tenho vitiligo, tiveram algumas incompatibilidades e, graças a Deus, eu não sei se... Até hoje eu me pergunto se eu esqueci dessa informação ou porque o médico falou para o meu marido, disse, Michel, não dá para considerar nenhum dos dois, principalmente a mãe e a irmã, e meu pai... Eu pedi para testar, eu paguei para fazer o teste nele, mas ele não seria o mais adequado pela idade dele, mas mesmo assim nós fizemos.
E aí foi quando realmente, até para mim ficou na minha memória que eu já tinha minha irmã, 50% compatível. Ela até começou a malhar mais, se cuidar mais da saúde, porque eu digo, olha, eu quero uma medula saudável. Boa, né? Te cuida. E aí, mas só que o meu marido falou assim, não, ele já desconsiderou por causa de XYZ, se for ela doadora, não vai dar bem, vai dar ruim. E aí me comunicaram, disseram assim, Samira, como você está... Desde o início tinham falado, ó, tem essa programação, tantos de ciclos de quimioterapia, se você conseguir, a gente conseguir que você receba o transplante antes, até o 5º ciclo, tá ótimo. Então eu estava com aquilo meu foco, e aí que eu vejo que como Deus nos faz assim, porque tem que ser assim, e no eu sempre tempo fui muito dele, disciplinada. né? No tempo dele tudo. Então, hoje, depois eu vim entendendo por que eu sempre fui muito disciplinada. E eu faço o que tem que ser feito. Eu sou filha de militar, apesar do meu pai nunca ser ali, sempre nos educar com muito amor, mas eu sou muito prática. Até na hora que eu ia falar, quando eu fiz o diagnóstico, quando eu informei meus filhos, eu estava chorando, eu chamei os 2 pequenininhos, sentaram na minha frente e disseram assim, mamãe, o que está acontecendo? Eu disse, meus filhos, a mamãe está muito doente, a mamãe vai precisar ir para São Paulo, mas a mamãe vai voltar. E eu sempre fui assim muito prática, né? De repente para alguns eu sou até insensível, mas muito prática, porque eu faço o que tem que ser feito assim. Então, e essa coisa de eu sempre dar plantão, meus filhos sabiam que eu ia, mas eu voltava. Então, meus filhos hoje, eles dizem assim, que eles encaravam como se eu estava numa viagem longa. E o meu filho mais velho tem mãe, naquela época eu achava que uma gripe muito forte. Tá, e aí então eu fui cadastrada. Quando foi com mais ou menos os 4 meses, porque assim, a chance de você encontrar um doador não aparentado é de 1 para 100 mil, né? E aí apareceu o Eduardo, que eu já o conheço, praticamente aí virou um irmão, já que ele foi 98% compatível comigo. E aí ele é do interior, é cidade vizinha do meu marido, de Uberlândia, mas ele é de Araguari. E aí foi, né, com toda assistência pelo SUS, o SUS realmente bancou tudo. E Samira, ele foi a São Paulo entre tu precisar ter a notícia de que precisava do transplante e até achar o doador, foi quanto tempo? Foi a bênção de Deus, foram 2 meses e meio, mais ou menos. Isso é um tempo curto, Regiane? É um tempo razoável? É um tempo razoável. Uhum. Tempo razoável. E assim, diferente tem gente que passa mais de ano, né? Diferente de outros transplantes de outros órgãos, né, que tem fila, não existe fila, né? O que existe é achar alguém compatível, né? Tem também a vaga, né, no centro transplantador. Ah, tá. Ainda são poucos. Todas as regiões do Brasil têm o transplante. E nasceu no sul, em Curitiba. A região norte começou agora em Belém. Um serviço de transplante, mas no Amazonas a gente ainda não tem, infelizmente. Mas encontrou doador compatível, vai depender só da vaga do serviço para realizar. Agora a questão, eu sempre gosto de falar que o transplante de medula é um transplante lindo, porque é de vida para vida e ninguém sai perdendo, porque quem doa, em 15 dias o corpo já recuperou tudo que ele doou, né? Então, assim, e aí então o Eduardo, e aí eu recebi o transplante, depois de 22 dias tive a bênção, foi num dia péssimo para mim, que a gente que transplante, a gente fica louco pelo dia da pega da medula. É isso que eu ia perguntar, né? Tem essa história de pegar, porque pode ser que não pegue, é isso? Ou então não pegue a quantidade correta, né, que é infundido. Entendi. Tem tudo isso. E aí eu vejo, para ir concluindo aí a minha fala, é o cuidado de Deus mais uma vez também, porque eu muito pouco chorei nesse processo todo. Nas vezes que eu chorei foi chorar de dor por alguma dor física que eu estava tendo. E tem alguns salmos, assim, principalmente Salmo 121, que eu realmente mentalizava muito eles assim, eu olho para os montes de onde vem o meu socorro. Então eu ficava assim, ele vai me guardar, ele não vai deixar, e exercendo aquela fé o tempo todo. E a palavra sendo a palavra, né, sendo ali vivida, né? Tive 2 experiências com Deus muito fortes dentro do hospital, realmente momentos que eu precisava muito, senti o toque dele, de Deus, 2 vezes em mim. E para concluir, assim, o cuidado dele daquele momento, do período todo de tratamento, foi porque aí a gente vê que muitas vezes pergunta, né, como tem o exemplo
da uva, que ela tem que ser amassada para sair o vinho, da azeitona para fazer o azeite. Que, né, tem que ser prensada. Realmente, no dia, o meu médico já tinha falado, Samira, pelo fato do tipo do transplante que foi feito em você, da forma que foi feito, deve demorar mais dias do que os 14, 16 dias. Deve demorar uns 20 dias para pegar a sua medula. E o meu demorou 22 dias. E naquele dia eu estava assim, eu estava muito magra, muito debilitada, com muita lesão na boca, eu não conseguia comer, eu não conseguia mais encostar, muita dor, muita fraqueza. E aí eu comecei a chorar, eu pedi para o meu marido chamar o psiquiatra, porque eu não estava dando conta psicologicamente. Eu estava chorando muito naquela tarde. E aí eu falei, chama um psiquiatra para mim. Ele saiu, abriu a porta, ele voltou. Aí ele falou assim, encontrei o doutor, era um dos médicos que cuidava de mim, encontrei ele vai já chamar o psiquiatra. Tudo certo. Deu 1 minuto, entrou a equipe de enfermagem, os médicos com balão, com bolo, com tudo que foi para anunciar que a minha medula tinha pego. Aí o psiquiatra nem precisa ouvir, né? O psiquiatra nem veio, eu chorei, foi de emoção, então eu vejo assim, Deus me, tipo assim, sabe, tu tava no teu limite, tava no limite, aí Deus falou, peraí que eu vou já aliviar pra ela, né? É agora, isso, então fica aquela minha mensagem, que às vezes quando parece que já tá impossível, que você não aguenta mais, Deus ainda tá cuidando de você. Amém, que lindo, né? Você não só ouviu falar das bênçãos de Deus, você viveu todo esse cuidado, né, Samira? Não tem como a gente não sair com a fé fortalecida, né? Crendo que Deus cuida de cada detalhe, né? Cuida. Eu falo assim, eu não desejo uma doença grave, nenhuma perda, nenhuma tragédia na vida de ninguém. Mas se você permitir Deus fazer a boa obra dele, com certeza depois desse deserto a sua vida vai ser muito melhor do que antes. Eu espero, porque a minha hoje, se eu tiver que escolher a minha vida antes da leucemia ou depois da leucemia, eu escolheria a minha vida depois da leucemia. Samira, tô falando agora que assim, era muito prática, chorava pouco, né? Tentava, né? Mas assim, a gente sabe que impacta, pode ser que eu esteja falando uma besteira, mas assim, a gente se impacta, nós mulheres, né? Com a nossa imagem, né? E a gente sabe que você acabou sofrendo muito tudo isso, né? A perda dos cabelos, tudo isso. Hoje você está belíssima, linda, né? Mas como é que foi isso, né? Você se viu diante de tudo isso, né? Ou não, na hora é tanto problema que você nem se queixa para aquilo. Excelente, ainda mais você, né, como dermatologista, eu vejo e eu tento ter a empatia com as mulheres quando perdem o cabelo e entender, mas para mim realmente eu perdi meu cabelo num momento maravilhoso, porque eu estava de jejum há mais de uma semana, eu estava muito grave, eu não tenho vergonha de falar, eu estava tão grave, tão debilitada, que eu estava uns 4 dias sem conseguir tomar banho. Então, quando eu me levantei, porque daí febre, passa febre, isso não sei o que eu toquei aqui no meu cabelo, tinha um emaranhado, minha mãe não conseguiu pentear de jeito nenhum. E nisso foi quando meu cabelo começou a cair. Aí nós chamamos o pessoal do hospital, eles vieram e cortaram meu cabelo bem Joãozinho. Aí começou só a cair. Aí eu disse, quer saber? Manda raspar minha cabeça. Aí eu pedi, eles vieram 2 dias depois e rasparam o meu cabelo. Aí comecei a sair daquele estado quase moribundo, muito doente, muito ruim. Quando eu fui tomar um banho, eu disse, ai, que coisa boa, que eu não tenho que gastar tempo lavando o cabelo. Então, lavar o cabelo naquele momento, para mim, foi o alívio, que era menos uma coisa para eu me preocupar. Aí depois vem, né, eu entrei na menopausa precoce. Então, hoje, depois principalmente do Covid, com essa vida moderna, muitas mulheres lidando com isso, eu consigo também ter uma palavra de conforto. Existe vida sim após menopausa precoce, mas o que eu falo? Cuide-se, tente se prevenir. E muita gente fala assim, caramba, Samira, tu te cuidou a vida inteira e teve uma leucemia? Eu disse, então pronto, fica a minha mensagem. E Deus escolhe sim, porque assim, se até eu, que sempre me cuidei, peguei uma leucemia, pode acontecer qualquer coisa com qualquer um. E aí vem meu segundo ensinamento de vários. Eu digo, até para adoecer, esteja saudável. Esteja saudável. Porque fica mais fácil enfrentar, né? E aí fora todos os ensinamentos de Deus que eu poderia falar assim... Horas, né? De tudo. São inúmeros e até hoje eu colho esses frutos.
Nós estamos chegando ao final. Foi muito legal ter vocês dois aqui. Samira, tu dá últimas considerações sobre a sua experiência de fé com a doença que você passou. Buscar primeiro o reino de Deus, né? Eu acho que realmente, eu acho que é um dos principais, porque e exercer a sua fé, porque a fé é acreditar naquilo que a gente não vê, né? E descansar no Senhor. E peço assim, para que Ele lhe oriente, não é esperar cair do céu, é tentar que Deus fale com você, lhe oriente, e é conversar, que a gente só tem intimidade de quem a gente se aproxima. A gente não tem intimidade de quem está longe da gente, né? Então essa intimidade é criada, o relacionamento cada vez mais íntimo, a gente consegue entender os desígnios que Ele quer pra gente, e não perguntar o porquê, mas para quê? O que Ele quer ensinar pra gente com aquilo, e orientar como que sai daquilo, porque se Ele... Uma vez eu vi isso e depois realmente eu acredito muito, tem certas coisas, muitas coisas que a gente causa na nossa vida, que a gente provoca. E outras, assim, meu Deus, aconteceu. Principalmente essas, aconteceu, é Deus muitas vezes querendo nos ensinar, né? Nos trazer para um caminho diferente, né? Ir para um caminho diferente, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então... vá no processo pedindo sempre orientação, sabedoria, que com certeza a vitória ela vai chegar, mas não é no nosso momento, é no momento que Ele determinar. Exatamente. E você, Regiane, as considerações aí, chamando a população para esse alerta, para esse convite de se cadastrar, como você se cadastrou, mas antes disso, tenho que agradecer esses relatos da Samira, muito de fé, muito lindo, muito emocionante. Que bom que você também proporcionou essa surpresa para mim, para a Samira. Eu achei magnífico. Eu falei, ai meu Deus, que coisa boa. Foi um cuidadozinho mesmo de Deus aí, né? Porque não foi nada planejado. Bem, e agora recado para a população. Não deixem de fazer exames de rotina, né? Principalmente se você estiver sentindo alguma coisa. O acesso à saúde, às vezes, não é fácil, mas se a gente colocar como prioridade, a gente consegue. Pelo menos um exame hemograma, básico, né? No postinho de saúde. Você tem que se cuidar, porque se deixar a coisa ir piorando e aumentando, muitas doenças, não só leucemia, vão piorando, que acaba não tendo jeito, não tendo recurso, não tendo aquele tratamento inicial mais fácil e mais acessível para todo mundo. E quem quiser se cadastrar para ser doador aqui em Manaus, vai aonde? Tem que se cadastrar indo na Fundação Hemoan. Lá eles fazem o cadastro voluntário, né? Tem lá os requisitos, né, para ser doador de medula, e também, se não puder ser doador de medula, mas pode ser doador de sangue também, que ajuda muito, né? Tem muita demanda, né, nesse tratamento de doença do sangue. Então, meninas, muito obrigado, tá? Novamente, foi muito legal a conversa. Acho que, né, quem está aí de casa sentiu toda a emoção ali, né? Samira fala com muita emoção das experiências que ela teve com Deus. O Vida Plena está, então, terminando. Não esqueçam aí de curtir, comentar, se inscrever em nosso canal. Deus abençoe cada um que esteve conosco, e semana que vem tem novos episódios. Boa noite.